Qual é, galera? Então, hoje nós vamos fazer um vídeo sobre o projeto Escola Sem Partido. Primeiro, dizem que tem uma grande doutrinação de esquerda nas escolas no Brasil. Errou! Mentira completa. Até parece que os professores que enfrentam a sala de aula sem condição de ensino, escola caindo aos pedaços, sem verba, estão, na verdade, doutrinando seus estudantes. O que existe, na verdade, é uma escola e uma educação no Brasil e no mundo que está a serviço dos ricos poderosos. Tanto no controle da escola, que os diretores são indicados pelos governos e tudo mais, tanto quanto no currículo escolar. Então, se existe uma doutrinação na escola, é da direita, é dos ricos e poderosos que querem formar apenas mão de obra barata e não seres humanos críticos. Então, eles dizem que defendem uma educação neutra. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. A educação neutra não existe, né? Não existe. Quando a pessoa vai dar aula, qualquer coisa que a pessoa fala, ela já está falando da perspectiva das opiniões dela. Por exemplo, o projeto impede o debate de gênero, de LGBTfobia e de racismo. Ao impedir esse debate, o próprio projeto já tem partido. Se você é contra debater isso na sala de aula, você já tem um partido. E o seu partido é dos racistas, dos homofóbicos e dos que defendem a violência contra a mulher e tudo mais. Porque você está impedindo essa discussão. Então a própria não discussão já é você tomar um lado na discussão. Então por isso que neutralidade não existe. Então um outro problema do projeto é que ele aprofunda a péssima qualidade da educação. Eles defendem que ensine criacionismo, eles defendem que a educação familiar esteja acima da educação social, eles defendem que o golpe militar, na verdade, tem que ressignificá-lo, tem que ser uma revolução e tudo mais. Então, essa opinião deles, por exemplo, do ministro da Educação, que defende que se mude os livros escolares sobre o golpe militar, não se apoia em nada a não ser na ideologia reacionária deles. Esse caráter anticientífico do projeto é muito importante a gente debater também, mas tem um outro lado, porque a própria ciência, assim como a escola e a educação, é usada pelos ricos poderosos, pela burguesia, para controlar a sociedade, para atender aos seus interesses. Então é óbvio que nós temos que criticar a ciência, e é por isso que a educação tem que ser crítica. Por exemplo, várias teses pseudocientíficas ao longo da história, por exemplo, que os negros eram inferior, ou que o que existe até hoje, que a transfobia é doença, isso tudo é apoiado em teses pseudocientíficas, que não são científicas na verdade. Então a gente tem que ter uma educação crítica em relação à própria ciência. Agora, nós temos que criticar a ciência pela ciência. O que Bolsonaro, MBL, essa turma está fazendo é substituir a ciência por obscurantismo. Mentiras que eu mesmo comprovei e investiguei. Por concepções baseadas em preconceitos ou em teoria da conspiração, de que tem uma guerra cultural marxista e tudo mais que não tem nenhum fundamento na realidade. Até porque para eles a Folha de São Paulo, Wall Street, são todos comunistas que não tem nenhum fundamento. E além disso tudo, é um projeto que impede a luta dos estudantes e dos trabalhadores para melhorar a própria educação ou para discutir política e se mobilizar e tudo mais. E visa impedir isso, por exemplo, visa impedir a participação de estudantes e professores junto nas mobilizações, visa inclusive impedir a organização do movimento estudantil. Se vocês pegarem lá a lei e ler, visa impedir o debate do movimento estudantil ou do movimento de professores, o que é um absurdo e que mostra a serviço de que está esse projeto. Então, por que esse projeto é censura? Alguns dizem, não é censura, não tem nada na lei que diz que não é censura. Veja só, se você está impedindo de debater temas, e se você está falando o que pode ou não pode ser dito na sala de aula, se você está tratando temas científicos como com obscurantismo, preconceito, quando você impede a educação de tratar os temas da realidade, isso é censura. Não tem outro jeito de você fazer. Então, a única forma de ter uma educação sem doutrinação, uma educação democrática, uma educação plural, é com mais debate, não menos. E o que o projeto quer fazer é impedir o debate, é criminalizar o debate político. Um outro problema é que eles partem de que nós estamos defendendo o estudante, que é o setor mais atingido na educação, que tem uma relação de opressão em relação ao professor dentro da sala de aula. Primeiro, essa relação de opressão que tem dentro da sala de aula é pressão da própria estrutura de uma sociedade exploradora, de uma sociedade que divide a humanidade em oprimidos de um lado e exploradores e opressores de outro. Isso se reproduz dentro da sala de aula. Então nós temos que combater essa divisão na sociedade. E mais, você quer resolver esse problema? Comece dando melhores condições de ensino para os professores, que recebem péssimos salários, que estão adoecendo, que não têm a mínima condição de dar aula.
Os estudantes não são seres amorfos, que não têm ideias, que são uma caixinha vazia que qualquer um vai lá e doutrina e tudo mais. Você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. O estudante tem opinião, essa opinião tem que ser respeitada, tem que ser debatida e tudo mais. Vocês estão achando que estudante é tudo idiota, e não é idiota. Então, quais são os motivos por trás desse projeto? Primeiro, essa turma toda, Olavo de Carvalho, o próprio Najib lá, e toda essa turma da direita mais reacionária, essa nova direita delirante e tal, eles têm uma ideologia reacionária mesmo. Essa turma, no seu ódio à classe operária, no seu ódio ao socialismo, no seu ódio a tudo que é de esquerda, no seu ódio a tudo isso, Veja, como responder. Eles conseguem ficar contra, inclusive, as conquistas da Revolução Burguesa, da Revolução que eles fizeram, da Revolução Francesa. E estão tentando destruir a educação pública, gratuita e democrática para todos. Hoje o capitalismo está tão em degeneração que até a educação eles querem destruir. Então, o primeiro motivo é esse, é que ideologicamente eles são reacionários mesmo, querem retroceder, inclusive, é isso, ao tempo do obscurantismo total. O segundo motivo é, adivinha, dinheiro e privatização. É um projeto de Escola Sem Partido, está em consonância, está junto com um processo de privatização das escolas que o Paulo Guedes quer fazer. Por que o Paulo Guedes quer fazer? Ele tem negócio na educação. O próprio Paulo Guedes vai ganhar muito dinheiro com esse negócio. Então tem uma matéria do Intercept, por exemplo, que diz que as editoras, as escolas privadas estão felicíssimas com o projeto porque podem ganhar muito dinheiro, mudando o livro didático, tendo que vender os livros didáticos novos para o governo e por aí vai. Então sempre desconfie, quando o governo, quando esses políticos corruptos e tal e burgueses estão defendendo alguma coisa, pode ter certeza que tem muito dinheiro envolvido. É uma cilada, Pino. Mas a gente ser contra esse projeto não quer dizer que a gente defende a educação na escola como está, pelo amor de Deus. A gente inclusive luta muito no movimento estudantil, no movimento de professores, os trabalhadores como um todo, para ter uma educação digna, pública e de qualidade nesse país. Agora, para além disso, nós temos que entender o seguinte, que a própria desigualdade social que existe dentro do capitalismo, que existe no Brasil, se reflete na educação. Por exemplo, o filho do rico tem condições de estudar nas escolas privadas, depois vai para as melhores universidades, se forma no melhor da ciência para gerir a sociedade, os negócios e tudo mais. E aos filhos dos trabalhadores é relegado a uma educação pública precarizada, não consegue acesso à universidade muitas vezes, é bem difícil. A classe média, os pais têm que se matar de trabalhar para pagar uma escola privada também, que não é tão boa e tudo mais. Então a desigualdade social se reflete na educação. Mas mais que isso, a própria educação que nós temos hoje é uma educação que serve para a manutenção da sociedade tal como é, e essa sociedade que nós sabemos doente. Então, o que nós defendemos é uma escola e uma educação que esteja a serviço dos trabalhadores. Uma escola, por exemplo, que seja democrática desde a sua gestão, que os estudantes, trabalhadores reunidos controlem a escola, definam os rumos, que os conteúdos escolares reflitam a luta histórica do nosso povo, ou que esteja a serviço da melhoria da vida dos trabalhadores, do povo, e não para gerar pesquisa ou para gerar conhecimento, para enriquecer meia dúzia de empresários. Então, para fechar, é o seguinte, é um projeto que não tem serventia nenhuma, que vai aprofundar os problemas da educação, que vai piorar a educação, que vai impedir os nossos jovens de terem acesso ao conhecimento e esconde os reais problemas da educação. Se nós queremos melhorar a educação no país, nós precisamos, primeiro, de mais verba, mais investimento, porque não é verdade que no Brasil se investe muito em educação, nem na superior, tá? Isso é mentira, é balela. Nós investimos menos que a média da OCDE. A educação básica está sendo destruída e querem privatizar. Os caras estão defendendo voucher, que é o governo dar um dinheiro para a pessoa ir lá escolher qual escola privada vai colocar seu filho. Isso aí vai diminuir a qualidade da educação, não funcionou nos Estados Unidos, tá? E vai garantir o quê? Transferência de recurso público para as empresas privadas de educação. Adivinha quem vai lucrar? Paulo Guedes, claro. Você está vendo que tem um estilo que combina com o do presidente, né? Então, se querem resolver primeiro aumentar a verba e os caras querem continuar pagando a dívida aos banqueiros, e por isso vão alegar que não vai ter verba. Agora, se parar de pagar a dívida aos banqueiros, a gente consegue verba para a educação. Se ao invés de privatizar a educação, estatizar a educação privada e fazer um sistema educacional único, todo público, com mais verba, nós vamos ter uma educação democrática para todos, pública, gratuita e de qualidade. Então, se queremos resolver o problema da educação,
É só mexer no interesse dos grandes grupos capitalistas que querem uma educação privada para ganhar dinheiro e deixar o filho do trabalhador sem acesso a uma educação digna. É isso. Valeu!